Sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje nós estaremos lá na página 12 e 13 do seu livro didático, tá bom? Em busca do saber. Desde muito jovens, o ser humano, ele tem essa tendência de buscar o saber, principalmente do saber a verdade, de conhecer as coisas, de buscar conhecimento a mais. Nós sempre temos isso conosco porque é do ser humano, querer conhecer, querer perguntar, querer saber mais. E no decorrer de toda a nossa vida, no decorrer da história do ser humano, houve alguns meios para buscarem essas verdades, buscarem o saber, né? Compreender as coisas. E assim foram surgindo, então, vários tipos de conhecimento. O primeiro deles foi a mitologia. Por meio desses mitos, eles começaram a tentar explicar as histórias, aquelas lendas, lembra da sereia. Então, mas com o passar do tempo, essas histórias já não eram mais tão satisfatórias, as histórias dos deuses, de Zeus, lá dos deuses do Olimpo, já não trazia mais uma satisfação. Então eles começaram a buscar outros caminhos, né? E passado algum tempo, passou a existir outros tipos de estudiosos, que eram os filósofos. Então eles buscaram saber por meio da filosofia. Os primeiros, os filósofos da natureza, né, que eles acreditavam que as respostas estariam ali na natureza. Com o tempo também, com o desenvolvimento da tecnologia, das informações, com o decorrer dos séculos, a gente foi ampliando os conhecimentos, né, a concepção de verdade, e aí começou então a surgir uma nova forma de investigar a realidade, que era por meio da investigação científica, por meio da ciência, né, buscando pesquisas nos laboratórios, através de experiências e por aí vai. Só que nós vimos também que nem sempre essas descobertas da ciência são infalíveis. Às vezes acontecem coisas que a ciência não pode, não tem como comprovar ou dar uma resposta ou até mesmo explicar por que aquilo aconteceu. A gente mesmo nós podemos perceber agora, no meio dessa pandemia, surgiu algo tão novo que os cientistas não sabiam como descrever, como cuidar, como parar, uma vacina contra aquilo. Então nós vemos que a busca pelo saber é constante. A humanidade sempre precisa buscar aprender mais, buscar a verdade de outras formas, de outras maneiras, né? Há também os casos, nós como cristãos sabemos dos casos de milagres. Às vezes a ciência ou estudos teóricos não conseguem entender e nem explicar porque os milagres existem, mas existem, né? Só aqueles que já passaram por isso, já experimentaram desse milagre, é que podem dizer que realmente existe. Então, no decorrer da nossa história, haverá formas e caminhos que nós vamos buscar para aprendermos, para buscarmos sobre a verdade, caminhos que nós vamos trilhar no busca do conhecimento, de saber a verdade, saber a realidade ali das nossas crenças, do que nós acreditamos, e é isso que nós vamos ver. Neste capítulo, aqui no último parágrafo, diz: diante desses fatos, é possível afirmar que diversos caminhos trilhados na busca do saber e da verdade resultaram em conhecimentos que a humanidade transmite de geração em geração. Então, coisas que nós sabemos hoje, outras pessoas informaram pra gente. Os nossos avós passaram para os nossos pais passaram para nós como filhos, e nós vamos passar para os nossos filhos e assim por diante. Um conhecimento passado de geração em geração. E aí você fica com esse questionamento. Podemos nos questionar o que é possível saber? Que caminhos devemos seguir em busca do saber e da verdade? Como provar se os nossos conhecimentos são verdadeiros, né? Então, nós vamos continuar como humanos que somos a perguntar sobre aquilo que está ao nosso redor e tentar conhecer e tentar buscar de várias formas a verdade que nos cerca. Tá bom? O que é verdade? Como é a verdade? Se é só um ponto de vista? Se há
a uma resposta concreta sobre o que é verdade. Nós vamos continuar estudando e filosofando sobre isso, tá bom? Um beijo, até a próxima.